naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou-a. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai os chamara. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. E depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali e você diz amém. Amém. Irmãos, essa história, ela, na sua maior parte, ela é bastante conhecida, mas Deus tem um ponto extra para acrescentar, para adicionar aqui para nós nesta noite, nessa palavra que nós já conhecemos. Mas para você conseguir entender, talvez que alguns irmãos estejam ouvindo aí pela primeira vez, para que todos possamos estar na mesma página, eu vou contar para você. Abraão, o pai de Isaque, em determinado momento da sua trajetória, ele enfrenta um período, uma época de seca em Canaã. E o que Abraão faz? Ele sai de Canaã, e Abraão ele desce ali em direção ao Egito, tá? E ele permanece no Egito por um período de tempo. Ele fica ali no Egito contra a vontade do Senhor. Ele faz da cabeça dele. E depois desse período, Abraão sobe do Egito e ele se estabelece em Gerar. E ele fica ali em Gerar, que nessa época, já na época de Abraão e também no período de Isaque, ele era a habitação dos filisteus. Os filisteus, que a gente chama de filisteus, não eram o mesmo grupo que vai ser lá para frente, da época de Samuel, de Davi. Aquele grupo de filisteus da época de Davi já era um grupo mais desenvolvido. Esse grupo aqui era como se fosse uma pequena tribo, era um grupo ainda muito pequeno, ainda não era tão organizado, mas eles já se denominavam como filisteus. Então Abraão desce até lá, ele permanece um tempo ali em Gerar, e depois ele sai de Gerar e segue a sua trajetória. Isaque nasce, Isaque cresce em toda a sua vida, Abraão morre, Isaque dá sequência na trajetória dos patriarcas, dos pais da fé. E em determinado momento da sua vida, Isaque também se depara com um período de seca, com um período de fome. E aí, quando Isaque passa por essa tribulação, o impulso de Isaque, a primeira ideia que vem na cabeça de Isaque é o quê? É descer em direção ao Egito também. Isaque pensa em ir para o Egito.
Só que quando ele começa a ir para o Egito, o Senhor aparece para Isaac e fala assim: Isaac, não faça isso, não vá para o Egito, porque o Egito não é lugar para o homem de Deus e para a mulher de Deus. O homem de Deus que já andou com o Senhor, ele não pode voltar para o Egito, que significa representar o mundo, porque o mundo não é o seu lugar. Às vezes dá vontade, mas eu estou em crise, mas as coisas da igreja não estão bem, mas as coisas da casa do Senhor não estão bem, eu vou ir lá para o Egito, eu vou lá para o mundo, mas o mundo não é o seu lugar. Você consegue olhar para um irmão, olhar para uma irmã, esse que está quietinho aí do seu lado, essa irmã está caladinha aí parada, olha para ele e fala assim: o mundo não é o seu lugar, o mundo não é o seu lugar, o Egito não é o seu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é na casa de Deus. Deus vai olhar assim: olha, quando seu pai desceu para o Egito, deu tudo errado. Quando seu pai foi para o Egito, foi uma tragédia na vida dele. Eu nem vou entrar nesse detalhe, eu prego isso outro dia. Mas foi um momento trágico para Abraão, a passagem dele pelo Egito. E teve consequências gravíssimas. Então, Isaac, não cometa o mesmo erro. Irmãos, hoje a gente está num domingo que é um culto de família. Culto de família, você tem que entender uma coisa. Quem tem a família perfeita, levanta a mão aqui. Ninguém. Nenhum de nós tem uma família perfeita. A minha família tem erros, a sua família tem erros, as nossas famílias têm defeitos. Só que quando você observa as falhas que é na sua família, não é só para você criticar, não é só para você reclamar ou murmurar, e também não é para você repetir os erros que aconteceram na sua família. Talvez você venha de uma família onde houve divórcio, onde houve traição, onde houve adultério, mas Deus te chama nessa noite para não vir para o Egito e não repetir o mesmo erro. Se a tua família errou, se alguém te abandonou, se houve contenda, se a casa dos seus pais é uma casa de confusão, é um lugar de destruição, é um lugar de briga, faça da sua casa um lugar diferente. Se o teu pai foi para o Egito, se o teu avô foi para o Egito, não vá você também. Não é tempo de repetir os erros da família, é tempo de se levantar para fazer diferente. Quem quer fazer diferente? Quem vai fazer diferente? Faça diferente. Não vá para o Egito como Abraão foi. E Isaac estava descendo. E descendo ao caminho do Egito, Deus mandou ele parar em Gerar, no lugar onde seu pai também ficou. Gerar ficava quase na fronteira de Israel com o Egito. E ele fica em Gerar. Quando ele se estabelece em Gerar, ele vai para o centro ali da cidade, para a parte principal da cidade. E ali, como Isaac era uma pessoa importante, o seu pai era uma pessoa importante, ele trava conhecimento com Abimeleque. E Abimeleque não é um nome, Abimeleque é um título. É como se fosse faraó, rei, presidente, César, é um título. Então o Abimeleque da vez, o líder da vez, o chefe da vez ali no governo dos filisteus, estava lá e Isaac trava conhecimento com ele. E aquele homem fala: pode ficar, fica aí, se estabelece aí. E Isaac se estabelece na cidade de Gerar. E em Gerar ele começa a plantar. Só que a terra não era uma terra fértil, não era uma terra propícia para o plantio, era um período de seca, mas mesmo assim Isaac decide plantar. Contra todas as circunstâncias, Isaac decide semear. E quando Isaac tem a ousadia de semear, o Senhor, o Deus de Isaac, olha para ele e fala assim: Isaac, está todo mundo retendo, está todo mundo segurando, está todo mundo com medo, mas você está sendo ousado, e eu gosto de gente ousada. Deus gosta de quem é ousado, irmão. Deus gosta de quem assume as responsabilidades e quem confia no Senhor. E Isaac começa a lançar a semente, e o Senhor pega para cada semente que Isaac lançava, Deus multiplicava o fruto a 100 vezes mais. E Isaac teve uma colheita extraordinária lá em Gerar. Isaac colheu tanto, ele colheu tanto, que ele se destacou. E o texto nós temos isso: e o varão ia se engrandecendo e se tornou muito grande naquelas terras. E Isaac se torna tão grande, irmãos, Isaac se destaca tanto, que aquilo começa a gerar inveja das pessoas da região. Você aceita o conselho? Quem aceita o conselho? Levanta a mão. Você quer que ninguém te incomoda, que ninguém te persiga?
fica sendo coitadinho da família, fica sendo coitadinho da igreja, fica sendo coitadinho da empresa, fica sendo coitadinho do quintal, coitadinho da outra, porque ninguém se incomoda. Quando você começa a se destacar, aí os olhares de inveja se levantam para você. Tem gente que não entende, mas por que as pessoas me perseguem? Por que as pessoas me criticam? Por que falam mal de mim? Isto é inveja, porque o brilho de Deus está sobre a sua vida. Porque Deus está te levantando, Deus está te fazendo prosperar, Deus está te fazendo destacar. Às vezes nem você conhece, mas quem está do teu lado vê que há algo diferente na sua vida, há um brilho diferente, há uma unção diferente, e isso faz com que as pessoas se incomodem. E eles começaram a se incomodar com Isaac, e se incomodaram tanto com Isaac, que falaram assim: não dá para ele ficar aqui. Chegaram para o Abimeleque, para o rei, e falaram assim: olha, manda esse cara embora, porque a presença dele aqui nos incomoda. Mas o que ele fez? Ele xingou vocês? Não. Ele falou alguma coisa? Não. Ele é grosso? Não. Ele é mal educado? Não. O que está acontecendo? Ele está crescendo muito, ele está brilhando muito, ele está se destacando muito, e eu não quero conviver com isso. E aí então, Abimeleque chega para Isaac e fala: Isaac, não dá para você ficar aqui. Vai embora da nossa cidade. E Isaac sai do centro de Gerar, e ele vai para o subúrbio, para a periferia de Gerar, para as regiões afastadas, onde ficava um vale, o vale de Gerar. E aí ele chega naquele vale. Só que veja só, irmãos, quando Isaac chega em Gerar no início, ele estava fugindo da fome, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Só que Deus agiu na vida dele, naquele lugar, ele se destacou, ele prosperou, ele teve uma colheita enorme. E com o dinheiro da colheita, o que ele fez? Ele contratou mais funcionários para trabalhar na colheita para ele. Com o dinheiro da colheita, ele comprou mais animais para o seu rebanho. A sua família cresceu, o grupo que ele protegia, que ele cuidava, cresceu. Isaac tinha muita gente com ele. Então, quando Isaac sai da cidade de Gerar e vai para o vale de Gerar, ele tinha muitas pessoas sobre as quais ele era responsável, pessoas que dependiam dele, pessoas que ele tinha que cuidar. E naquela região seca, a coisa mais difícil para você providenciar para as pessoas era água. Água, para quem mora no deserto, irmãos, vale mais do que ouro. Não adianta alguém que está no deserto ter um monte de ouro se ele não tiver água para poder beber, se ele não puder dar água para os seus animais, se ele não puder dar água para poder irrigar as plantações. A água no deserto vale mais do que qualquer outra coisa. Então, quando Isaac sai da cidade onde havia água em abundância e ele vai para o vale de Gerar, chega numa região seca, com todo aquele povo dependendo dele, e ainda mais com a obrigação de plantar, cuidar dos seus rebanhos, dos seus animais, como é que ele vai fazer? Isaac então fala para os seus servos, para os seus homens: a gente tem que cavar poços aqui neste lugar. E Isaac começa a procurar um lugar para cavar poços, e Deus dá para Isaac uma direção, e Deus manda dizer que Ele vai dar direção para pessoas aqui neste lugar. Talvez eu chego aqui meio quietinho, meio abatido, desanimado, e elas vão falar uma coisa: já faz uns dias que vocês estão meio quietinhos, abatidos, desanimados. Mas eu não tenho poder para levantar vocês, eu não tenho poder para colocar vocês de pé, mas a palavra do Senhor tem poder para colocar vocês de pé. A palavra do Senhor tem poder para injetar ânimo, alegria, disposição, motivação. E é essa palavra que está sendo ministrada nesta noite. Uma palavra que pega um homem que não tinha nada e faz esse homem prosperar. Uma palavra que pega alguém que era desprezado e colocado no campo e coloca ele em posição de destaque. Uma palavra que, quando este homem, por ter se destacado, é mandado para o deserto, essa palavra se responsabiliza e cuida dele em meio do deserto. Deus manda dizer para pessoas aqui: você pode ter sido mandado
ele procurasse os poços que o seu pai Abraão havia cavado quando Abraão tinha passado por lá. Quando Abraão tinha habitado em Gerar, muitos anos atrás, Abraão tinha cavado poços ali. Só que quando Abraão vai embora de Gerar, os homens de Gerar, a população local, o que eles fizeram? Eles entulharam os poços de Abraão. Colocaram pedras, colocaram areia, colocaram lixo e entulharam os poços que Abraão havia feito. E Deus dá a direção para Isaac, para que ele procurasse os locais aonde o seu pai havia cavado poços, para que ele primeiramente tirasse os entulhos dos poços que haviam sido cavados. Por que isso? Porque, irmãos, é muito mais fácil você tirar o entulho de um poço que já foi cavado do que começar a cavar um poço do zero. É muito mais fácil você se aproveitar do legado do que alguém já fez antes para dar continuidade do que você começar do zero. É mais fácil você aproveitar dos conselhos que alguém já te deu do que você querer fazer e resolver sozinho. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus manda falar sobre família de novo. Tem pessoas que desprezam o legado da família. Você olha para a sua família, só vê defeito, só vê crítica, só vê coisa ruim. Abraão tinha errado e tinha dado um exemplo ruim para Isaac numa situação. Só que agora ele tinha o outro lado, ele tinha um exemplo bom, um exemplo de um pai que havia cavado poços para ele e que ele podia se aproveitar daqueles poços para facilitar o seu trabalho. Então manda dizer assim: começa a olhar para a tua família e enxergar os pontos positivos. Começa a olhar para a tua família e enxergar os poços que eles cavaram, porque antes de você começar a fazer, já teve pai seu que estava no poço, já teve mãe que estava no poço, já teve irmão que estava no poço, e Deus quer te dar a direção para você usar, para você se aproveitar, para você se beneficiar disso. Fazer o trabalho, aí já vem, vou te ajudar. Vai por aqui, faz assim, faz assim, faz assim. É uma pessoa que já estava lá, ela já cavou poço ali, ela já sabe como é que faz, ela está te direcionando. E às vezes ele fala: não quero aproveitar o poço de ninguém, eu quero cavar o meu, eu quero fazer do meu jeito, quero fazer da minha forma. Deus manda dizer: tira a arrogância de lado, tira o orgulho de lado, aproveita, tira o entulho do poço que está fechado, aproveita o trabalho que já está feito, dá continuidade, porque o Senhor quer facilitar a sua tarefa. Isaac descobriu os poços. O texto bíblico não nos diz quantos eram, mas os historiadores nos dizem que eram 2 poços que Abraão havia aberto. 2 poços. Quando Isaac tira o entulho daqueles poços, começa a brotar água, ele se aproveita, ele se beneficia daquela água. Só que a água que havia naqueles 2 poços foram uma bênção, e elas serviram para manter Isaac por um tempo, mas elas não eram suficientes para poder manter Isaac no plano e no projeto que Deus tinha para ele lá para frente. Pastor, não entendi. As experiências de quem veio antes de você, conselhos, ajuda, vão te levar até um certo ponto, vão te dar o início, vão facilitar o começo da sua caminhada, mas vai ter um momento a partir dali, que aí sim, você já vai ter aprendido como fazer, e vai começar a caminhar com as suas próprias pernas. Olha para o irmão, olha para o irmão do seu lado, fala para ele assim: está chegando a hora de você caminhar com as suas próprias pernas. A pressão que Deus está te dando, a pá, a ferramenta, porque você vai começar a cavar o seu poço a partir de agora. Você vai começar a cavar seus passos a partir de agora. Até aqui teve ajuda, até aqui teve apoio, até aqui teve quem facilitou, mas agora Deus vai começar a te dar direção para você começar a cavar os seus próprios. Oh!
pode depender da ajuda dos outros para sempre. Deus envia pessoas para facilitar as nossas tarefas, mas essa facilitação não dura para sempre. Chega um momento que Deus quer ter um particular comigo e com você. E Ele fala: agora é hora de você começar a cavar os seus próprios poços. Isaac se aproveitou de 2 poços, estavam entulhados, mais fácil abriu, cavou, tinha água, só que ele precisava ir além, demais. E aí Isaac começa a cavar os seus próprios poços. E quando Isaac começa a cavar os seus próprios poços, ele cava o primeiro, vai cavando junto com seus homens, e aí brota a água. Deus faz ele prosperar, um poço abençoado. Quando eles veem águas vivas brotando no fundo daquele poço, eles ficam felizes, comemoram, celebram. Sabe o que acontece? Os homens de Gerar, a população local, vai encontrar Isaac e fala assim: essa água aí, ela não é sua, essa água aí, ela é nossa. E começa ali uma discussão, começa ali um debate, começa ali uma contenda de palavras, um brigando com o outro, um discutindo com o outro. Não, isso é meu, não, isso é meu, e é meu, fui eu que cavei, mas a terra era nossa, mas você chegou agora, mas eu já estava aqui. E começa uma contenda. E quando começa aquela contenda, Isaac, ele olha para aquela situação e fala assim: não, eu não vou perder meu tempo batendo boca, discutindo, brigando por causa de um poço. Sabe por quê? Porque se Deus me deu graça para achar água nesse poço, o mesmo Deus vai me direcionar e vai me dar outro poço lá na frente. É o poço que vocês querem? Pode ficar no poço, eu vou seguir, porque não importa aonde eu esteja, o meu Deus está comigo e o meu Deus me faz prosperar. Aonde eu coloco a planta do meu pé e a palma da minha mão, Deus me abençoa. Irmão, entenda uma coisa: a gente tem que aprender a pedir discernimento de Deus. Tem coisas que Deus te dá e que Ele quer que você lute por elas e que você não entregue. Geralmente essas coisas são coisas que você não pode substituir, são coisas que você não pode trocar, são coisas que não dá para você repor com outra coisa diferente. Vou dar um exemplo. Deus sempre vai orientar você a lutar pela sua família. Porque não dá, o inimigo, você luta pela sua família e fala: você pode levar um outro. Não é assim? Deus está levando meu filho. Não, pode levar, eu faço outro. Não dá para substituir. Então, com algumas coisas, Deus manda você lutar. Aleluia, e outras coisas que Deus está dizendo assim para a gente: não vale a pena ficar brigando por essas coisas, não. O fulano quer, deixa, não entrega. Deus vai me dar algo maior ou melhor lá na frente. Quando José recebe a túnica de várias cores, os irmãos pegam José, arrancam a túnica dele e jogam ele na cisterna. José não adiantava brigar, os irmãos ficaram com a túnica. José foi para o Egito. Lá no Egito ele recebe uma roupa de honra, lá na casa de Potifar. Depois ele vai para a prisão, sai da prisão, recebe uma roupa de governador lá no Egito. Sabe por quê? O inimigo pode tirar uma roupa agora, ele pode tirar uma veste agora, ele pode tirar uma oportunidade agora, ele pode pegar um cliente agora, ele pode tomar um carro agora, mas o que o Senhor tem para você é maior, é melhor, e Ele vai dar e Ele vai dar nas suas mãos algo melhor. Não se lamente por aquilo que foi, porque aquilo que se foi porque Deus permitiu que fosse. E se Deus quiser trazer de volta, Ele restitui e coloca na sua mão. Mas se Ele não restituir, Ele vai dar algo maior, Ele vai dar algo melhor, Ele vai preparar algo grande. Lamentando por uma coisa que perdeu, por um poço que ficou no passado, por uma situação que ficou perdida. Deus fala: para de se lamentar pelo que ficou. Se alguém vem e contendeu com aquilo, Deus não te quer no meio de contenda. Se foi, passou, vira a página e vai para frente. Pega a pá, pega ali a picareta e vai cavar, porque Deus tem novos poços para você. Só que se você permitir abrir mão, não é para abrir mão e sair e ficar se lamentando, é para abrir mão e continuar cavando o próximo. Glória a Deus, aleluia.
o pastor estava numa igreja, e lá me perseguiram, e fizeram isso, fizeram aquilo, eu tinha que sair de lá. Teve que sair? Mas deixa eles lá em paz, abençoa e vai. Só quando você chegar no outro lugar, chegou aqui, pega a tua pá, pega a tua picareta e vai cavar poço aqui neste lugar. Porque tem pessoa que porque perdeu algo lá atrás, fala, agora também não quero mais. Agora também não quero cavar mais. Agora não quero fazer mais. Aquele relacionamento deu certo. Então não quero mais nada. Irmãos, é tempo de pegar as ferramentas e continuar. Porque o próximo poço que Deus tem para você é maior e melhor do que aquilo que Isaac continuou cavando. Continuou cavando. E ele acha o segundo poço. O segundo poço maravilhoso, melhor que o primeiro. E ele falou, agora estou na bênção. O que aconteceu? Os inimigos vieram novamente. E a contenda nesse caso foi ainda maior. No primeiro era uma discussão de palavras, eram gritando aqui, outros gritando ali. No segundo, houve uma discussão que quase chegaram às vias de fato. O primeiro deu o nome de Ezequiel, que significa contenda. O segundo deu o nome de Sitna. E essa palavra Sitna no hebraico, a raiz dela é a mesma raiz que a gente usa para o nome de Satanás. Significa adversário. Então aqui eles se tornaram verdadeiros adversários, opositores. Era uma guerra declarada por causa do poço. Isaac então falou assim, eu abri mão do primeiro, achei que dessa segunda vez ia dar certo, de novo eu fico contente, está pior do que o outro. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de novo. E Isaac abre mão de novo daquele segundo poço. E aí, irmãos, aqui fica uma reflexão interessante para nós. Porque às vezes, quando a gente faz algo na direção de Deus, numa primeira vez, a gente acha que logo na sequência vai dar certo. E às vezes, Deus requer um pouquinho mais de esforço da nossa parte. Naamã não foi curado no primeiro mergulho, mas também não foi curado no segundo. Ele teve que dar quantos? Às vezes você não recebeu o que você deu não, qual é o segundo? Mergulhou a segunda vez, não, tá a terceira, agora também está dando certo, vou parar por aqui. E você está parando no meio do caminho. Deus está colocando ferramentas nas mãos de crente. Está dizendo assim, não deu certo da primeira vez, continua cavando. Na segunda vez foi até pior. Continua cavando, porque eu tenho vitória para ele. Aleluia, Senhor. Isaac cava o terceiro poço. E quando ele cava o terceiro poço, uma bênção, bastante água, maravilhoso. E aí sabe o que acontece? Ninguém vem compreender por aquele poço do Isaac. Isaac fica em paz. Ele acha água, ele retira a água do poço, irriga suas plantações, dá de beber para os animais, dá de beber para a sua família. Ninguém vem compreender. E Isaac está em paz. Glória a Deus. Aí ele fala assim: vou dar para esse poço o nome de Reobote, que significa Deus alargou os meus termos. Deus me deu largueza, Deus ampliou a minha área de atuação, Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar, Deus me fez me tornar grande verdadeiramente. E ele se alegra. E para muita gente a história terminaria aqui. Olha que lindo. Ele chegou centenário, cresceu ali, foi expulso da cidade, vai para o vale, desentulha os pós, cava o primeiro poço, tem que abrir mão, cava o segundo poço, tem que abrir mão, aí ele cava o terceiro, ninguém entendeu, ele ganhou dinheiro, ficou rico de novo, está tudo bem, ele estava feliz, ele estava em paz. Isaac estava bem ou não estava? Estava bem ou não estava? Mas Deus ainda tinha mais para a vida dele. Você consegue olhar para alguém e dizer assim, ó, você pode estar bem, mas Deus tem algo ainda. E aqui tem um mistério tremendo de Deus para nós. Sabe por quê? Porque quando alguém está numa prova, quando alguém está no deserto, quando alguém está no vale, quando alguém está numa situação difícil, e a pessoa por falta de forças para no meio do caminho, você sacode a pessoa e fala, não fica aí. Você está no deserto, você está no vale, vai mais um pouquinho, Naamã, você não foi curado, mergulha mais uma vez, mergulha
recebeu já é suficiente, aí vem sobre nós o como. Aí você fala, não tinha nada, agora já tem um poço aqui, está tudo tranquilo. Para Isaac, Reobote estava bom, mas Deus tinha Berseba para ele. E olha como Deus faz, irmão, para você entender. É que eu não tenho um mapa aqui para te mostrar, mas eu vou aqui com a mão representar para te explicar. Ele estava aqui em Gerar, esse lugar aqui. Aí quando ele é colocado para fora da cidade, ele sai e ele vai para o vale de Gerar aqui. Aí ele cava os futuros poços aqui e ele vai aqui para cavar outro poço. E ele cava os poços aqui. E aí contendem com ele sobre o poço. Aí ele tem que fazer o quê? Ir mais para frente. Aí ele vem para cá, cava o segundo poço. Aí quando ele cava o segundo poço, aqui contendem com ele aqui. O que ele faz? Ele vai mais para frente. E aí ele cava o terceiro poço, Reobote, onde ele fica. Neste lugar onde ele está, a planície vizinha, o local vizinho, era Berseba. Pastor, eu não entendi. Deus às vezes permite algumas situações negativas na nossa vida para fazer a gente ir avançando até a gente chegar no lugar que Ele quer que a gente chegue. Deus vai te empurrando através das provas, Deus vai te empurrando através das situações, Deus vai te empurrando através das lutas para te fazer sair do centro do lugar onde você não deveria estar, e você vai comparado com pontos ali de estratégia para você ir caminhando até você chegar aonde Ele quer te colocar. Talvez o emprego que você está hoje ainda não é o lugar que Deus tem para você, mas é uma porta que Deus permitiu, é um Reobote de Deus onde você está, e através dessa porta Ele vai te empurrar para outro lugar. Chega momentos na nossa vida que Deus permite situações de contenda, situações de desconforto, situações difíceis para quê? Para a gente sair de lá e a gente ir em direção onde Deus quer que a gente esteja. Às vezes, irmão, você não está entendendo o porquê da prova, você não está entendendo o porquê da luta, só que é Deus dizendo para você: eu estou te movimentando, eu estou te empurrando, eu estou te fazendo andar. Você está parado, você está parado, você está estacionado, e eu estou te fazendo andar, porque onde eu tenho para você não é aqui, a sua bênção não é aqui, o seu lugar ainda não é aqui, é lá na frente que eu quero. Vou encerrar aqui. Deus aparece para Isaac. Fala para assim: Isaac, como é que está a sua vida? Deus está bem. Estou ganhando meu salarinho, a porta está aberta, eu vou no culto de domingo, de quinta eu vou só às vezes. Eu de domingo eu vou. Aí tem uns dias que eu estou afim, assim, eu dou glória a Deus. Outros eu não estou muito afim, não, eu estou meio quietinho assim. Aí o pastor pede, dá uns gritos, aí ele não fica bravo comigo, eu vou, ele vê. Aí tem uns dias que tem data show, aí eu vejo a letra do hino, eu canto junto. Aí quando o dia que data show não está funcionando, aí eu fico quieto na do louvor, assim, com cara de maracujá murcho. Assim. Tem dia que o culto tá bom, glorifico. Tem dia que você espera acabar para pegar meu cafezinho e ir embora. Mas tá bom, tá tudo bem. Tá aí. Tá mesmo. Aí Deus fala: parece bom, mas é pouco comparado a tudo que eu tenho mais. Sai de Reobote, Isaac, e vai para Berseba. Berseba é lugar de aliança. Quando ele chega em Berseba, ali em Berseba, ele faz uma oração. Ele levanta um altar. E ali naquele altar ele celebra, sacrifica ao Senhor. E depois disso ele cava um outro poço. Glória a Deus. Pastor, não entendi. Vai entender agora para a gente fechar. Ele estava num lugar onde só tinha poço. Repete comigo assim: só tinha o poço. E Deus leva ele para outro lugar. Sabe que lugar? Um lugar onde também tinha poço, mas tinha altar, tinha oração, tinha adoração, tinha sacrifício, tinha aliança. Às vezes
Você está feliz só com o pocinho que Deus te deu, só com a portinha que Ele abriu, só com o carrinho que Ele já deu, só com o negócio que você abriu, só com essa situação pequena. Só que Deus manda te dizer: eu tenho muito mais para você. Você está feliz com esse poço, mas eu tenho um lugar que também tem poço, e além do poço tem comunhão, tem intimidade, tem língua estranha, tem unção, tem relacionamento, tem bênçãos materiais e espirituais. Quando Isaac chega em Berseba, irmão, mesmo Abimeleque que havia expulsado ele, vai encontrar ele lá, e lá eles relatam amizade e aliança. Sabe o que Deus manda dizer? Eu vou te levar para um lugar onde os seus relacionamentos serão restaurados. Você está preocupado só com a parte financeira, mas eu quero restaurar relacionamentos em família, relacionamentos com amigos, relacionamentos com o inimigo que eu estou quebrando. Eu vou restaurar, mas isso é lá em Berseba. E para chegar em Berseba, a gente vai ter que sair de Rehobote. Para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe qual é o nosso problema? A gente se contenta com muito pouco. Porque agora eu estou trabalhando e já tenho meu dinheirinho. Irmão, isso é tão pouco. Deus da glória, revela, Senhor. Deus quer te levar para um lugar, para uma posição onde vai ter o emprego, vai ter o salário, mas vai ter muito mais do que isso. Deus é muito mais que isso, irmãos. Deus é muito mais que uma cura só. Deus é muito mais só do que uma libertação de um vício. Deus é muito mais só do que uma porta aberta. Deus é muito mais do que só sair do aluguel. Deus tem bênçãos completas para minha e para sua vida. Mas isso é para quem continua cavando os seus poços. Quem vai sair daqui cavando o poço? Você coloca de pé em nome de Jesus. Deus da glória. Só coloca as duas mãos sobre o seu coração. Quando a mão da eu só quero profetizar e orar pela sua vida. E aí eu vou levar o microfone do pastor Inácio para terminar o culto. Mas coloca as mãos sobre o seu coração. Deus me mostra, irmãos. É como se fosse uma construção. Só que não é uma casa. É um quartinho pequeno, bem pequeno. Sem janela, sem nada. Só um quartinho, um cubículo, bem pequenininho. E eu vejo pessoas ali dentro. Das pessoas que estão aqui. Ali dentro. Aquele quartinho apertado. Quente, sem ar-condicionado, sem nada. E a pessoa ali. E eu vejo Deus chegando na entrada ali na porta e chamando, dizendo assim: ó, vem para fora, que eu tenho algo maior e melhor para sua vida. Vamos subir depois, me mandar para Deus manda dizer aqui, é muito sério isso. Ele vai tirar algumas pessoas da situação de comodismo que está e vai levar para lugares maiores. Deus vai trocar gente aqui de emprego. Deus vai trocar pessoas aqui da casa, vai trocar de endereço. Vai ter pessoas aqui que vai deixar de ser só mesmo sentado no banco e vai ser colocado em departamentos da igreja e começar a se envolver com obras. Tem pessoas aqui que vão ser promovidos na empresa onde você está e vão te colocar em desafios maiores. Você não está entendendo o porquê de algumas provas, o porquê de algumas situações, só que Deus te colocar em posições de desconforto para te levar para posições maiores. Deus manda dizer assim, ó, vai ter testemunho de vitória para contar. Vamos subir, se prepara porque vai se levantar um invejoso, uma outra invejosa, alguém para falar, mas o Senhor se responsabiliza por aquilo que Ele está falando para você nessa noite. E eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, se essa palavra que foi enviada nessa noite vem do Senhor e não vem de homem, cumpre essa palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus filhos, que haja testemunhos em breve
sobre o teu povo. E eu creio na vitória deles em nome do Senhor Jesus. Se você crê, é sério, dá uma salva de palmas.